Bom, o código a seguir usa o algoritmo do menor caminho, usando o método de busca a estrela. A ideia basicamente é partindo de pegando cidades, algumas capitais do Brasil e fazer o menor caminho entre elas. No caso aqui, eu estou usando São Luís como ponto de referência, ou seja, eu defino aqui usando a biblioteca Next, Nextwork, eu defino a distância entre São Luís e algumas cidades, as capitais e entre as capitais entre elas mesmo. Por exemplo, São Luís da Palma são 1.200 quilômetros, 1.236 quilômetros em estradas. Mas entre São Luís e Palmas em linha reta é 959, ou seja, é a heurística. Como heurística, eu defini a linha reta, a distância em linha reta, e como variável, como, como ponto, a distância em quilômetros, ou seja, em estradas. Percorrendo, aqui eu defino os vértices e as arestas. Defino a heurística aqui, que ele pega a distância da, da a distância do nó até São Luís, ou seja, de Palmas a São Luís, de Brasília a São Luís, de Fortaleza a São Luís, eu partindo de São Luís a ideia. Então, aqui eu quero fazer a busca da distância de São Luís a São Paulo, qual é o menor caminho, e passo a heurística. Se a gente for olhar aqui o algoritmo, ele pega o gráfico de grafos, o início, o fim e a heurística. Então, ele inicia uma fila de prioridades, que tem partindo do zero, o início, uma tupla. É, tem também uma variável dos nós visitados e uma variável do custo acumulado. E basicamente ele vai percorrer, começar do início e vai expande os nós e verifica qual o menor custo. Vai seguindo ao, até chegar ao fim, até chegar ao destino. No caso aqui é o fim. Ele chega aqui, verifica os nós vizinhos, vai calcula o custo também a partir da heurística, calcula o custo de expandir para aquele nó e depois ele vem construindo o caminho. Ou seja, ele parte do fim até chegar no início e vem fazendo a construção do caminho. E, por fim, eu retorno aqui o caminho e o custo durante a, a construção do caminho. Eu já vou guardando e calculando o custo total até chegar no caminho. Então, ao final aqui do chamar o algoritmo de busca em estrela, buscar a estrela, eu imprimo o caminho e o custo. Aqui, por exemplo, de São Luís a São Paulo, tem um custo de 3.050 quilômetros. A gente puder ver aqui no gráfico, ele vai de São Luís a São Paulo. Aqui eu implementei uma função chamada plot graph. Ela recebe o gráfico, o início e o custo. Deixa eu for olhar ela aqui. Ela, né, recebe o gráfico, o caminho e o custo. Ela pega o peso, ele pega os pesos de cada vértice, as arestas que o caminho percorre
e depois define os vértices que o caminho passa como verde e os que não passam como amarelo, e depois define as arestas que o caminho passa como vermelhas, que não passa como pretas, e plota o gráfico. Aqui, se a gente puder ver, voltando aqui, eu passo o caminho, então o caminho é de São Luís a São Paulo. Então, São Luís a Palmas, 1236, de Palmas a Brasília, 811, e de Brasília a São Paulo, 1003. Aqui foi o menor caminho que ele encontrou. A mesma coisa eu estou fazendo aqui de São Luís a Brasília, então ele vai por Palmas também, e de São Luís a Natal, onde ele sai de São Luís, vai a Fortaleza e chega a Natal. Então, basicamente é isso. Implementando a partir do algoritmo de busca a estrela, eu pego o caminho e o custo daquele caminho, ou seja, sempre pegando o menor custo possível, sempre ele achando o caminho mais curto entre os dois pontos que eu passo.